Todo mundo concorda e acha legal sair da bolha religiosa que foi criado. Na teoria, todo mundo acha bom o ser humano ter o despertar, sair do engano e navegar no mar do novo conhecimento. Porém, estas mesmas se revoltam quando isto quer dizer abandonar suas falsas crenças e seus falsos conceitos religiosos. No caso da Madre Teresa de Calcutá, é a mesma coisa. O planeta Terra tem esta mulher como uma santa, uma altruísta, uma bem-aventurada e uma mulher de Deus. Mas, acreditem, tudo não passa de mais uma mentira fabricada pela mídia, pelo marketing e pela religião. Tudo que as pessoas sabem sobre Madre Teresa é mentira. Madre Teresa de Calcutá nasceu no ano de 1910 e faleceu no ano de 1997. Ela era um anjo da morte, e este apelido ela recebeu por aqueles que a conheceram pessoalmente. Suas casas para doentes eram chamadas por médicos da Organização Mundial da Saúde de necrotérios. Madre Teresa não era nem um pouco amiga dos pobres e dos doentes. Ela era amiga da pobreza, porque através da pobreza ela promovia o seu show religioso midiático. Ela costumava dizer que o sofrimento era um presente dado por Deus para purificação. Contudo, ao mesmo tempo, ela sempre procurou os melhores médicos e os melhores hospitais para tratar de sua própria saúde. É como hoje fazem os falsos profetas, que curam um monte de coisa e eles vão se tratar nos melhores hospitais. É igualzinho. Ela recebeu de doadores centenas de milhões de dólares para seus hospitais, os quais ela chamava de casas para doentes. Mas como vocês já sabem, os próprios médicos da Organização Mundial da Saúde, que a conheciam, chamavam estes lugares de necrotérios. E destas centenas de milhões de dólares que ela recebia em doações, a maior parte ia para os cofres do Vaticano. E com isso, ela agradava o Vaticano e seus doentes ficavam em estado precário. E quando eu falo estado precário, é ficar sem remédios, sem cuidados, abandonados à própria sorte. Muitos destes doentes eram simplesmente amontoados no chão, esperando a morte chegar. Além de médicos, muitas pessoas denunciaram Madre Teresa para a Organização Mundial da Saúde, porque essas casas para doentes, na verdade, eram locais onde o doente pegava epidemias de toda sorte. Uma ex-voluntária que auxiliava a Madre Teresa nestes lugares escreveu o seguinte, abre aspas, falta tudo para amenizar a dor dos doentes, fecha aspas. Na Índia, todos conheciam a versão real da história onde ela sequestrava doentes à força no meio da rua e levava para esses lugares que ela tinha invadido com pé de cabra, onde seus voluntários, alguns ex-pacientes que não morreram, tratavam estas pessoas, enquanto ela fazia lavagens cerebrais religiosos para convertê-los ao catolicismo. E os que resistiam a tal evangelização católica, que no caso é lavagem cerebral, ela ameaçava com o inferno, danação eterna, Satanás e etc. Uma das provas de que Madre Teresa era o anjo da morte é um estudo intitulado O Lado Escuro de Madre Teresa. Este estudo foi feito por Sergei Larive, Carole
Sénéchal e Geneviève Chénard, da Universidade de Montreal, no Canadá. Entendam, a mídia, ela maqueia tudo. O marketing embeleza tudo. E no conceito religioso, esta imagem de uma velhinha, franzina, fragilizada, cuidando de doentes que pertencem a uma outra religião e moram em um outro país, que é devastado pela fome e pela miséria, é um excelente estratagema propagandista para políticos, empresários, religiosos influentes e etc. Não é assim feito no Brasil pelos falsos profetas que vendem uma imagem plastificada de uma coisa que eles não são? Então, no ano de 1979, ela foi premiada com o Prêmio Nobel da Paz e em 2003 ela foi beatificada pela Igreja Católica e depois disso ela foi declarada santa. A imagem de Madre Teresa chegou a tal ponto dela ser tida como o símbolo da caridade cristã. Lembrando que esse negócio de cristianismo não é nem católico e nem evangélico, porque ambas religiões não são cristãs, não se enganem. Muitos pesquisadores do Canadá examinaram mais de 500 documentos e foi constatado que os alegados altruísmos e bondade e também generosidade de Madre Teresa não passavam de factoide midiático que era vendido como verdade pela imprensa internacional. A própria imprensa internacional sabia que Madre Teresa era de fato o anjo da morte. Repórteres da CNN, da Bloomberg, New York Times, New York Post e etc. sabiam da verdade. Mas nós devemos entender que a sociedade é hipócrita. E a hipocrisia rende dinheiro, promoção, glamour e etc. Já a verdade é bem o contrário. Um dos jornalistas que ajudaram nesta enganação propagandista de Madre Teresa foi o jornalista Malcolm Muggeridge. Ele era repórter da BBC de Londres. No ano de 1969, ele produziu o documentário intitulado Algo Bonito para Deus. E ele apresentou ao mundo a Madre Teresa como todo mundo conhece, uma figura frágil, religiosa, bondosa, dedicada aos pobres, aos doentes e etc. Marketing é tudo. E nós sabemos que a propaganda é a alma do negócio. E esse documentário, Algo Bonito para Deus, praticamente catapultou a imagem de Madre Teresa como uma santa de carne e osso. Como o documentário deu certo, porque aqui na Terra a mentira rende bônus, grana, sucesso, elogio e lucro, no ano de 1971, o jornalista da BBC, Malcolm Muggeridge, escreve um livro e publica este livro com o mesmo título, que é Algo Bonito para Deus. Este livro foi um best-seller. Aí ponto. Vários filmes fazem referência sobre Madre Teresa. E quando se fala de altruísmo, santidade, dedicação ao próximo, Madre Teresa é logo citada. E ela virou com isto o ícone da bem-aventurança, o ícone da ajuda ao próximo e o ícone do altruísmo. Com o sucesso, Madre Teresa abriu centenas de, entre aspas, casas de doentes em vários países. Só que Madre Teresa tomava o cuidado de não tornar estas casas de doentes em hospitais de fato. Por que ela não fazia isso? Ela não fazia isto para arrecadar mais dinheiro. Não virando hospital, não teria toda aquela burocracia que se exige de um hospital. É claro que com o tempo, algumas casas de doentes se transformaram em hospitais
Porém, a maioria destes centros de cuidados, ela se preocupava em não torná-los hospitais. E dessas casas de doentes que viraram hospitais, que foram algumas, ela fez por meio estratégico e foi um ato muito bem pensado e elaborado com sua equipe. Nestas casas de doentes, que sabemos que não eram, os doentes basicamente eram mantidos em agonia em esteiras no chão. Fotos na imprensa desses doentes ajudaram Madre Teresa a arrecadar as tais centenas de milhões de dólares. E inclusive ditadores, déspotas, tiranos, sanguinários ajudaram Madre Teresa com milhões de dólares. O canadense Serge Larive, que fez o estudo intitulado O Lado Escuro de Madre Teresa, diz que Madre Teresa colocou em prática a sua convicção de que o sofrimento humano é fundamental para a salvação. Ele disse isso porque ela falava abertamente que ela acreditava que os sofrimentos destes doentes levavam eles para mais perto do céu e de Cristo. O jornalista britânico radicado nos Estados Unidos, chamado Christopher Hitchens, faz uma denúncia contra Madre Teresa. Ele fez várias pesquisas, várias entrevistas e várias visitas nestas casas de doentes de Madre Teresa. E além de fazer essas denúncias, o jornalista Christopher Hitchens escreve um livro chamado A Intocável Madre Teresa de Calcutá. Ele escreve este livro no ano de 1995. E neste livro ele conta abertamente como é a real imagem de Madre Teresa de Calcutá. Por conta disso, o repórter Christopher Hitchens foi muito perseguido e rechaçado. Eu vou ler apenas um pequeno trecho de seu livro. Abre aspas. Tenham em mente que a receita global da Madre Teresa é mais do que suficiente para equipar várias clínicas de primeira classe em Bengala. A decisão de não fazê-lo é deliberada. A questão não é o alívio honesto do sofrimento humano, mas a promulgação de um culto sombrio baseado na morte e sofrimento e subjugação. Fecha aspas. Na época, o repórter Hitchens infelizmente foi crucificado, foi caçado. Os católicos criticavam veementemente o repórter, porque assim, falar a verdade contra o sistema político e religioso é cavar a própria cova. O ser humano diz que gosta da verdade, mas desde que esta verdade não vá de encontro às suas crenças políticas, sociais e religiosas. Além destas atrocidades feitas por Madre Teresa, que são claro que comprovadas, ela também acobertava as atrocidades feitas pela igreja que ela tanto amava e idolatrava. Neste caso, ela acobertou um padre abusador de menores. E este abusador de menores foi o padre ex-jesuíta chamado Donald McGeer. O padre jesuíta Donald McGeer era amigo de Madre Teresa. E no ano de 1993, este abusador de menores foi acusado de ter abusado de mais um garoto. Madre Teresa então usou sua influência para que Donald McGeer voltasse à ativa, ou seja, voltasse a ser padre. Nos anos seguintes, 8 novas queixas contra o padre Donald McGeer vieram à tona. E as queixas eram as mesmas. Ele tinha abusado de menores. Os fiéis seguidores de Donald McGeer finalmente, depois de anos, deixaram a ficha cair. E eles começaram a denunciá-lo para alguns órgãos internacionais. E mesmo assim, Madre Teresa defendia este abusador. Com a repercussão crescente, o padre abusador acabou sendo condenado por 25 anos de prisão. Mas, sabemos, ele não chegou a cumprir toda a pena.
O médico chamado Chatterjee afirmava ser impossível saber exatamente as doações recebidas pela Congregação das Missionárias da Caridade, fundada por Madre Teresa, mas ele fala que eram milhões e milhões de dólares. Com essa fortuna, declara o médico, ela poderia ter ajudado muitos doentes a viverem melhor. O médico Chatterjee considera que Madre Teresa dedicou sua vida a expandir o catolicismo no Oriente, no caso na Índia. E este catolicismo de Madre Teresa era um catolicismo mais fundamentalista, mais fanatizado. E ela pregava o culto ao sofrimento. O médico Chatterjee afirma com suas palavras, abre aspas, ela não dava nenhum analgésico forte para os doentes. Mesmo nos casos mais extremos, ela não dava analgésicos. E os cuidados não eram profissionais. Os cuidados careciam da mais básica higiene. Os doentes sofriam em condições de torturas. Fecha aspas. Ele reconhece que a situação melhorou nos últimos anos, mas ele diz que, mesmo com algumas melhoras, a situação continuava péssima. Muitos médicos, enfermeiros e outras pessoas próximas a Madre Teresa diziam que ela basicamente queria ajudar somente os crentes católicos. Ela mesma tinha admitido que tinha convertido mais de 30 mil pessoas que morreram, mas que foram salvas. E o médico Chatterjee afirmava que ouviu muitas vezes Madre Teresa dizendo a seguinte frase: é muito bom ver as pessoas morrerem com tanta alegria. E assim eu rezo para São Pedro deixar esses doentes que morreram entrar no céu. Outro de seus críticos é um cubano norte-americano chamado Hemley Gonzalez. Ele foi um voluntário na congregação. Hemley Gonzalez diz que ia viajar pela Índia e decidiu fazer o trabalho social, porque a marca de Madre Teresa era tão forte que, mesmo sem ser religioso, foi a primeira coisa que ele pensou em fazer, por conta da fama desta religiosa. Hemley Gonzalez afirma com suas palavras, abre aspas, eu me dei por conta de que se tratava de uma violação sistemática dos direitos humanos e de um escândalo financeiro, fecha aspas. Hemley Gonzalez conta que viu como as agulhas só eram lavadas com água e usadas de novo, e que os doentes recebiam remédios vencidos. E Hemley Gonzalez diz mais, abre aspas, os voluntários não tinham preparo. Um deles deu de comer a um paralítico que se engasgou e morreu. Eu estive na cremação de 12 pessoas, algumas das quais acredito que poderiam ter sobrevivido se fossem cuidados com mais cuidado. Fecha aspas. Até hoje, quando fala sobre isso, Hemley Gonzalez fica transtornado. Na sua opinião, esta religiosa não é amiga dos pobres, mas promotora da pobreza. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.